Toda manhã, quando levanto antes do sol nascer, eu penso, mais um dia. E isso, para alguém com 103 anos, ainda me parece um presente que não merece ser desperdiçado. Meu nome é Dona Amélia, tenho 103 anos, e existe uma pergunta que as pessoas me fazem toda vez que me veem de pé, caminhando sem bengala, sem me queixar de nada. O que você come? E eu sempre respondo a mesma coisa. Não é bem o que eu como. É o que eu nunca parei de comer, mesmo quando a vida tentou me convencer a parar. Mas deixa eu começar pelo começo, porque a resposta sem a história não vai fazer sentido para você. Eu nasci em 1921, numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, numa casa sem energia elétrica, sem geladeira, sem nada que hoje as pessoas consideram essencial. Minha mãe acordava todo dia antes das 5 da manhã para fazer o café. Não o café dessas máquinas modernas que fazem um barulho de fábrica. Era café coado no pano, devagar, com água quente, mas não fervente demais, porque ela dizia que água muito quente queimava o sabor e amargava a alma do café. Ela tinha dessas frases. E eu cresci ouvindo ela dizer que amanhã era a hora mais importante do dia. Não porque você vai trabalhar, mas porque é a hora em que você decide o que vai colocar no seu corpo antes de colocar o mundo em cima de você. Essa ideia ficou em mim por décadas. Décadas que viraram a minha vida inteira. Quando eu tinha uns 30 e poucos anos, meu marido Joaquim adoeceu de uma coisa que os médicos na época chamavam de fraqueza do sangue. Ele era forte, trabalhava na roça, nunca reclamava de nada. E de repente começou a desaparecer. Ficou pálido, cansado, parou de comer. Os médicos da cidade grande disseram que ele precisava de remédios caros que a gente não tinha dinheiro para comprar. Foi minha mãe, que ainda era viva naquela época, quem chegou na minha cozinha numa tarde de agosto e colocou na mesa um punhado de alhos, algumas bananas bem maduras, um pote de mel que ela tinha guardado e disse: "Começa por aqui." Eu olhei para ela sem entender. Ela disse: "Não estou te dizendo para abandonar o médico. Estou te dizendo que o corpo de Joaquim precisa de ajuda todo dia, não só quando ele vai ao consultório. E que essa ajuda começa de manhã, antes de qualquer coisa." Joaquim viveu mais 22 anos depois daquilo. Morreu com 78 anos, dormindo, sem sofrimento. E eu nunca sei dizer exatamente o quanto aquela mudança nas manhãs dele ajudou, mas sei que ele voltou a trabalhar, voltou a comer, voltou a me fazer rir. E eu, que comecei a seguir a mesma rotina para cuidar dele, acabei cuidando de mim sem perceber. O primeiro alimento que entrou na minha vida de verdade foi o alho. E eu sei que muita gente torce o nariz. Minha neta mais nova, que tem 42 anos e mora em São Paulo, me disse outro dia que alho cru de manhã parece coisa de outro século. Eu disse para ela: "Filha, eu sou de outro século. E estou aqui para provar que funcionou." Ela riu, mas ouviu. Eu como um dente de alho cru toda manhã, às vezes 2, quando sinto que estou chegando perto de alguma coisa, algum resfriado, alguma fraqueza. Minha mãe chamava o alho de remédio da terra. Ela dizia que ele tinha dentro de si uma substância que o corpo reconhece como aliada e que ajuda o sangue a circular e as defesas a ficarem acordadas. Com o tempo, fui aprendendo que existe até um nome científico para isso, a alicina, que é o que dá aquele cheiro forte e que age no organismo de um jeito que muitos remédios não conseguem imitar. Mas na época eu não precisava de nome científico. Eu precisava que Joaquim melhorasse. E foi o que aconteceu. Junto com o alho, entrou o mel. Não qualquer mel. Mel de abelha, de verdade, escuro, com cheiro de mato. Eu ponho uma colher de chá no copo de água morna toda manhã. Não é chá, não é suco, é só água morna com mel. E eu bebo devagar, sentada, antes de comer qualquer outra coisa. Isso eu faço há 70 anos, sem falhar. Mesmo quando viajei, mesmo quando fiquei em hospital por causa de uma operação de vesícula que tive com 70 e poucos anos, eu pedia para minha filha trazer o potinho de mel. As enfermeiras olhavam torto. Mas eu tinha aprendido que esse ritual da manhã
Não era superstição, era respeito pelo próprio corpo. O mel faz o que o alho não faz. O alho é guerreiro, o mel é gentil. Minha mãe dizia isso. O mel acalma a garganta, ajuda o intestino a começar o dia sem pressa, e tem qualquer coisa nele que parece dizer ao seu sistema que o dia vai ser bom. Eu sei que isso soa poético demais para uma coisa que é só uma colher de mel. Mas quando você tem 103 anos e nunca teve problema sério de pressão, de colesterol, de diabetes, você começa a respeitar as coisas simples que nunca mudaram na sua vida. Depois vem a banana. Sempre uma banana, madura, mas não passada. Eu fui criada num tempo em que banana era o lanche de todo dia, para todo mundo, porque era barata e fácil de encontrar. Mas foi só quando envelheci que comecei a entender por que ela fazia tanta diferença para mim especificamente. Eu tenho o sono leve de idosa. Acordo às vezes no meio da noite com uma cãibra na perna, aquela dor repentina que acorda a pessoa com um susto. E nos anos em que por algum motivo parei de comer banana com regularidade, as cãibras pioravam. Quando voltava, melhoravam. Minha médica, que é uma mulher jovem e muito estudiosa, me explicou que é por causa do potássio, que o músculo precisa desse mineral para não entrar em colapso, e que a banana é uma das formas mais gentis de repor isso todo dia. Mas além disso, a banana de manhã me deixa satisfeita por mais tempo. Aos 103 anos eu não como muito. O apetite diminuiu muito com a idade. Então cada coisa que eu coloco na boca precisa valer. E a banana vale. Ela é doce sem ser açúcar puro. Ela tem fibra. Ela sustenta. Eu como sozinha, sem nada junto antes do café. Fica assim na minha sequência. Água com mel, banana e só depois o café com o resto da manhã. O quarto alimento é o ovo. Eu como um ovo cozido toda manhã, às vezes mexido na frigideira com azeite. Isso virou motivo de discussão com o médico durante muitos anos da minha vida, porque houve uma época em que os médicos diziam que ovo era veneno, que entupia as veias, que não podia comer todo dia. Eu ouvi isso, refleti, e continuei comendo meu ovo porque o meu corpo me dizia que estava bem. E hoje em dia, os próprios médicos já reconhecem que o ovo é um dos alimentos mais completos que existem, cheio de proteína, de gordura boa, de vitaminas que o cérebro precisa. Minha médica atual, a mesma que me falou do potássio da banana, outro dia olhou para mim e disse: "A senhora fez certo em não parar o ovo." Eu sorri, mas não disse nada, porque não é questão de ter razão ou não. É questão de ter prestado atenção no que o meu corpo me dizia. Aos 103 anos, eu acho que a maior sabedoria que tenho é saber escutar o meu corpo. Não de um jeito ansioso, não ficando olhando para cada dorzinha, mas de um jeito calmo, como quem escuta uma conversa antiga e já conhece o tom da voz. O ovo faz parte dessa conversa desde sempre. Minha mãe fritava ovo no fogão a lenha, minha avó cozinhava ovo na brasa. Ele sempre esteve na nossa manhã, e eu não vejo razão para tirá-lo agora. O quinto alimento que entrou na minha vida mais tarde, não desde sempre, foi a aveia. Eu comecei a comer aveia com uns 50 anos, quando uma cunhada minha que era mais antenada nessas coisas me trouxe um pacote e disse que fazia bem pro coração. Eu não era muito de aceitar sugestão assim, mas naquela época Joaquim já estava com problemas no coração, e eu, por solidariedade, comecei a comer aveia com ele. E nunca mais parei. Eu faço simples. Coloco 2 colheres de aveia em flocos numa tigela. Cubro com leite morno, deixo descansar 5 minutos. E como. Às vezes coloco um fio de mel por cima. Isso é meu café da manhã junto com o ovo, a banana, o alho e o mel na água. Pode parecer muito, mas é pouco na quantidade. E cada coisa tem seu momento. Não é uma refeição pesada. É uma refeição pensada. A aveia me ajudou de um jeito que só percebo quando comparo com pessoas da minha geração que não tiveram essa sorte. Muitos dos meus contemporâneos tiveram problemas sérios de intestino na terceira idade, prisão de ventre crônica, coisas que parecem pequenas, mas que tiram a qualidade de vida de um jeito feroz. Eu nunca tive esse problema. E parte disso
eu acredito com toda a convicção que tenho, é porque a aveia todos os dias mantém o meu intestino funcionando como um relógio. Tem a fibra, tem a consistência, tem o jeito que ela absorve o que não presta e deixa passar o que presta. Minha mãe não conhecia a aveia, mas se conhecesse, teria adorado. E o sexto alimento é o azeite de oliva. Esse entrou na minha vida ainda mais tarde, quando eu já estava nos meus 60 anos, e uma filha minha começou a usar azeite em tudo, depois de ler em alguma revista que os italianos e os gregos viviam muito, porque comiam com azeite. Eu era cética. Gordura era gordura, eu pensava. Mas comecei a usar nas minhas refeições da manhã, no ovo, no pão às vezes, numa fatia de tomate quando tinha em casa, e fui notando que me sentia melhor. As articulações doíam menos. O humor ficava mais estável. Eu dormia melhor. Sei que isso pode parecer coincidência. Sei que quando a gente tem mais de 60 anos e começa a fazer alguma mudança, qualquer melhora parece milagre. Mas fui usando azeite por mais de 40 anos desde então. E posso dizer com a tranquilidade de quem viveu o suficiente para saber distinguir o que faz diferença do que não faz. O azeite faz diferença. Não precisa ser muito. Um fio pela manhã, no que estou comendo, já basta. Mas precisa ser todo dia. A constância é o que vale. E é isso que eu quero que você entenda, porque percebi que estou chegando perto do fim do que tenho para contar hoje, e ainda não disse a coisa mais importante. Nenhum desses 6 alimentos é raro. Nenhum deles é caro. Nenhum deles exige que você mude a sua vida de cabeça para baixo ou abandone tudo que come. Alho, mel, banana, ovo, aveia, azeite. Você provavelmente já tem metade disso na cozinha agora. O que eu fiz de diferente não foi descobrir um segredo escondido. Foi não parar. Foi acordar todo dia, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de luto, de doença, de viagem, de confusão, e colocar essas coisas no meu corpo antes de deixar o mundo entrar. Perdi meu marido. Perdi filhos. O que é a dor mais pesada que existe. Aquela que não tem nome na língua portuguesa nem em nenhuma outra. Passei por guerras, por ditadura, por crise, por fome de verdade em alguns anos da minha infância. Cheguei a ficar sem dinheiro para comprar remédio. Mas o alho eu sempre tive. A banana quase sempre tive. O mel, quando acabava, eu esperava ter de novo. E essa continuidade, esse fio que nunca se quebrou completamente, eu acredito que foi o que me trouxe até aqui. Não estou dizendo que você vai viver até 103 anos se comer o que eu como. Não sou médica, não sou nutricionista. E sei que genética existe, que sorte existe, que muita coisa está fora do nosso controle. Mas estou dizendo que esse controle pequeno que você tem, essa escolha que você faz todo dia antes de sair de casa, antes de abrir o celular, antes de olhar as notícias, essa escolha não importa mais do que você imagina. E isso eu aprendi não lendo livro, não ouvindo palestra. Aprendi olhando minha mãe cuidar do café na madrugada. Aprendi ficando ao lado de Joaquim quando ele estava fraco, e depois quando ele estava forte de novo. Aprendi vivendo 90 anos da minha rotina sem que ninguém me obrigasse a fazer nada disso. Foi escolha, foi hábito, e virou quem eu sou. Hoje de manhã, quando levantei, o sol ainda não tinha aparecido. Eu fui devagar até a cozinha, coloquei a água para esquentar, peguei o potinho de mel na prateleira, descasquei o dente de alho que já tinha separado na noite anterior. Fiz tudo no meu tempo, sem pressa, sem ansiedade. Minha neta que mora comigo ainda dormia. A casa estava quieta. E naquele silêncio, eu pensei em você, em quem ia ouvir essa história, e pensei que queria dizer uma coisa simples antes de terminar. Cuide da sua manhã, não de um jeito complicado, não gastando muito dinheiro ou seguindo uma dieta que você vai abandonar em 3 semanas. Cuide da sua manhã com constância, com presença, com o respeito que o seu corpo merece antes de qualquer outra coisa do dia. Isso não vai resolver tudo, mas vai resolver mais do que você pensa. E com o tempo, e tomara que você tenha muito tempo pela frente, vai virar quem você é também.
Obrigada por ter ficado aqui comigo até agora. Boa manhã para você.